Deus está em tudo e está no universo, está em todas as partes. E hoje nós vamos falar o tema, naturalmente, é as moradas da casa do meu pai, e o item 3 vai falar das diferentes categorias de mundos habitados. Então é um evangelho, mas ele está muito mais linkado, está muito mais ligado no livro dos Espíritos do que propriamente a vida de Jesus como é o evangelho. E é muito interessante isso, porque são 27 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, 28 com as preces, são 27 que a gente fala, é a vida do Cristo, né? Mas esse especial, ele está muito mais no livro dos Espíritos, porque ele é muito mais filosofia do que a doutrina como nós conhecemos. E sempre que eu falo desse tema, que é o capítulo 3, moradas, né? Moradas na casa do meu pai, há muitas moradas na casa do meu pai, eu não posso deixar de contar a piadinha, que eu gosto muito de história, muito de piadinha, que aconteceu em alguma cidade do interior desses estados, de Minas, São Paulo, Paraná, e que faz parte do anedotário dos espíritas. Vocês sabem que o espírita é gente muito alegre, né? E é realmente alegre, porque o indivíduo, quando sabe, olha, não acaba aqui, tem outra coisa mais para frente e tal, ele fica muito mais feliz. Ele não tem o desespero daquele bom, vai acabar tudo, né? Muito bem, então a historinha é a seguinte: num centro, mais ou menos como esse, mais simplesinha, numa cidadezinha do interior, um senhor que tinha 5 filhos, eram 4 meninas e um menino. O menino era o caçulinha, era o xodózinho dele. E o menino, naquela semana, praticamente tinha aprendido a ler. Tem professor aqui? Professor? E ele tinha aprendido a ler. Então o pai tinha uma alegria imensa, né? E ele chegou no presidente da casa e falou: olha, o meu filho aprendeu a ler e tal, fala para ele ler um trechinho do Evangelho, porque é só um trechinho, né? E o menino corajoso, tal, foi lá na frente, ele tremia um pouquinho, e o título era: há muitas moradas na casa do meu pai. Mas ele tremendo: há muitas namoradas na casa do meu pai. Claro, o centro veio abaixo, todo mundo começou a dar risada, né? Mas o presidente da casa tinha assim, um espírito muito esperto. Ele falou assim: eu sei por que o Zezinho falou isso. Porque o pai dele, como ele tem 4 filhas e a esposa, ele fala que eu tenho muitas namoradas na minha casa. Então ele consertou a história do menino e depois o menino leu e a coisa funcionou. Mas há muitas moradas na casa do pai, realmente. E das diferentes categorias de mundos habitados, nós partimos da seguinte premissa: Deus é eterno, Deus é imutável, Ele é imaterial, Ele é único, Ele é todo-poderoso. Então Deus é Deus. Aquele que fala: eu conversei com Deus hoje e tal, né? Tem muitos irmãos nossos de outras religiões que conversam com Deus. Eu fico imaginando, nós somos 8 bilhões de seres. Eu fico imaginando Deus lá com o PABX dele, ligando para falar com um outro: espera um pouquinho aí que eu vou lá atender o outro. Quer dizer, não conversa com Deus, até porque Deus está dentro de nós, Deus está em tudo, né? Então não tem uma conversa com Deus. Quando a pessoa naturalmente faz uma reflexão e a mente dela, a consciência dela parece que conversa com alguém, ela pode estar conversando com o seu próprio mentor, com o seu anjo da guarda, né? Com o seu guia, cada um chama como quiser, mas todo ser encarnado tem um ser junto dele, que é o orientador espiritual, naquilo que ele pode orientar, porque os nossos guias, vamos dizer assim, eles não interferem em nosso livre-arbítrio. Se eu for fazer uma bobagem, ele pode incessantemente tocar na minha consciência: Paulo, você vai fazer isso, é uma bobagem, você vai se sacrificar, você vai ficar longe da sua família, você vai tirar a vida de alguém. Enfim, ele pode mentalmente
usando o poder dele de me persuadir, me tirar daquela raiva que eu estou sentindo, daquele ódio que eu estou sentindo, da arma que eu estou indo atacar a pessoa. Mas ele não vai interferir no meu livre-arbítrio, ele não vai falar assim, com a força dele, impedir que eu faça. Não consegue. Então, a gente tem que entender que isso é uma coisa natural da gente ter essa consciência que conversa com a gente. E é ótimo que ela converse, porque na grande maioria das vezes ela quer o melhor para nós. Quando vem um pensamento negativo, do tipo, vai lá, faz mesmo, ele fez isso com a tua esposa, fez isso com o teu marido, olha, está com o teu filho, né? Quando vem esse pensamento, não é o teu mentor, não é. É um outro amiguinho aqui que não gosta de você por algum motivo, de outras encarnações, e vai lá tentar fazer com que você cometa um delito, cometa um erro. Mas então, esse é o princípio que nós partimos. E o Livro dos Espíritos, na introdução, o item 6, diz o seguinte: os próprios seres que se comunicam se designam, como o dissemos, sob o nome de espíritos. Então ele diz que aquelas figuras são espíritos, ou gênios, né? E como tendo pertencido pelo menos a alguns, a homens que vieram sobre a terra, constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Então existe o mundo espiritual e o mundo corporal. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Aqui Kardec está falando de como ele se comunicou com os espíritos para escrever o Livro dos Espíritos, para escrever as obras. Então ele diz: Deus é aquilo que eu disse no começo, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, que quer dizer dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevive a tudo. O mundo espírita. O mundo corporal não é senão secundário, poderia cessar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Veja, os espíritos, eles usam o plano material para a encarnação, para nós trabalharmos as nossas sensações, para nós progredirmos. Porque quando você, na matéria, você vai ter as sensações, as sensualidades, né? No espírito você não tem essa sensação, é na matéria. E completa: os espíritos revestem temporariamente um envoltório material, perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os outros. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Então ele diz assim: há três coisas no homem. Nós, seres, temos três coisas. O corpo material, que é análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, um ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Segunda coisa. E terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Creio que todos já sabem o que é esse terceiro. O que é esse terceiro? É o perispírito. Perispírito é aquele que liga o espírito e a matéria. Muito bem. Há médiuns de dentes que veem o perispírito, porque o perispírito, conforme a palavra diz, ele está em volta no corpo, né? Então eles veem
é como se fosse uma luz, vem essa luz. E o perispírito, ele deixa de ter a sua função quando o corpo morre, fica só o espírito. Muito bem, então Deus criou primariamente esses dois princípios. Para a vida, ele criou o princípio espiritual e material. Aqui nós já estamos falando de filosofia espírita, tá? Que está contida no livro dos Espíritos. E nós chamamos o espírito como princípio espiritual, princípio magnetismo, é o princípio magnético, como se fosse eletricidade. E o segundo é o princípio material, é a matéria. Então, o espírito é que anima a matéria. A matéria só tem vida quando o espírito a anima. Eu estou encarnado, eu tenho o princípio vital, que eu trouxe do plano espiritual. E eu, quando desencarnar, esse princípio vital acaba. Alguns videntes, quando estão em hospitais, percebem claramente aquele paciente, tanto o paciente quando é muito idoso, ou quando está muito debilitado fisicamente, aquele vidente consegue perceber a pouca, é como uma pilha quando vai acabando a energia, a pouca carga, o pouco fluido vital que aquele princípio vital que aquele corpo tem. Por isso ele vai esmaecendo e vai caindo, né? É muito comum a gente ver nos asilos, somente, as pessoas muito idosas, quando já ficam na cama, já não conseguem mais levantar, eles ficam, olha, é como se eles já estivessem entre os dois mundos. Porque é comum, quem faz trabalho, eu trabalho muito tempo em casa de idosos, é muito comum esses idosos verem parentes que já faleceram, sabe? Ele, de vez em quando você entra no quarto dele lá, ele fala, eu falei com o papai, e às vezes ele não, a pessoa acha que ele está delirando, mas não, ele já está vamos dizer assim, nesse desencarne lento, se é assim que a gente pode chamar. Então, na filosofia espírita, a matéria está em constante transformação. Nascer, crescer, morrer, transformando-se. Ou seja, a matéria, ela não progride, ela muda. Ela muda, né? Eu posso pegar uma árvore, um carvalho de 30 metros de altura, corto ele, espero alguns meses, ele seca, eu jogo o combustível, ponho fogo, ele vira nada, vira cinza. Quer dizer, aquela matéria toda voltou a ser fluido cósmico, que antigamente a doutrina espírita falava fluido cósmico universal, né? FCU, fluido cósmico universal. Hoje, alguns estudiosos estão deixando de dizer fluido cósmico universal por uma razão simples. O que é o universo? É o sistema solar e o resto, né? Então a ciência cresceu tanto, nós com o Hubble, o telescópio Hubble, e agora com o James Webb, nós estamos caminhando bilhões de anos-luz, vendo coisas que inimagináveis, vendo nascer de estrelas. Então, quer dizer, isso é o universo? Estava isso que nós chamávamos de universo, que era o Sol com os seus planetas. Então, hoje, a ciência está começando a usar a palavra multiverso. Então, não existe um universo, existe um multiverso. Que, claro, se a gente for entender que quem criou foi o Criador, foi Deus, é um só. Não importa se está a trilhões de distância daqui, da Terra, ou não. Mas um espaço só. Como disse a leitura, tudo está dentro desse espaço. Então, o movimento rege os fenômenos da natureza. Vocês podem ver a questão da chuva, do vento, os 4 elementos básicos, né? Terra, água, fogo e ar, eles estão em constante movimento. A vida não para, né? Nós achamos que ela para, eu vou dormir, vou parar um pouco, não para. O teu cérebro continua funcionando, o teu espírito não dorme. O que dorme é o corpo, tanto que você sonha. E por que você sonha? Sonha
Porque o teu espírito está ativo, né? As coisas nunca são em definitivo, mas estão em contínua transformação. Hoje é diferente do ontem e ainda será diferente no amanhã. Então é tudo. Heráclito que falava do devir, né? Você não consegue banhar-se no mesmo rio 2 vezes. O que Heráclito estava querendo dizer? Você entra no rio e se banha, sai. Quando você entrou, é outra água, não é aquela mesma. O rio é o mesmo, mas é outra água. E a nossa vida é assim. Eu tenho uma relação com a Débora, que estamos completando 35 anos. Ainda essa semana nós estávamos fazendo algumas reflexões. Quer dizer, é totalmente diferente. Eu comecei o relacionamento, eu tinha 41, tenho 76. Ela tinha 24 para 25, vai fazer 60. Então, é o mesmo homem, é a mesma mulher? Sim, mas diferente. Né? É igual na diferença. A lei da vida é o fluir, é a inconstância, é o gerar, é o devir, que fala o Heráclito. Então, se nós falamos hoje, o verbo é presente, mas segundos adiante já é passado. Eu quando entrei, que eu comecei, cumprimentei, era aquilo. Hoje agora já passou. Se a gente pegar uma gravação, está aqui no comecinho. Está sempre assim. Nós estamos vivendo sempre lá na frente. Diferentes categorias de mundos habitados. Essa parte está no Evangelho. Eu vou ler só um trechinho. Diz assim: diferentes categorias de mundos habitados. O ensinamento dado pelos Espíritos resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Então, o que Kardec está confirmando aqui? Que há muitas moradas na casa do Pai. E nós estamos nesse planeta e não necessariamente reencarnaremos nesse planeta. Tá? Nós sabemos que a história conta que vários povos que viveram na Terra espíritos vieram para trazer progresso, para trazer entendimento. E esses espíritos praticamente foram dizimados. Os maias, os incas, né? E eram povos avançados, adiantados. Os tarahumaras, eles tinham, a outra tribo vinha e dizimava, matava alguns deles e tal. E alguém chegou para os tarahumaras e disse: olha, por quê? Né? Vocês não lutam, constroem armas, brigam com esses caras aí. Ele falou: não, porque se Deus quisesse que nós brigássemos, lutássemos, Ele teria nos feito com armas, né? A águia tem o bico, tem as garras, mas não é para guerrear, é para ela comer. Ela pega a presa dela, né? O urso tem garras, tem dentes. Quer dizer, nós seres humanos não precisamos de armas. Para quê? Nós temos a conversa, nós temos a inteligência, é sentar, 2 cadeiras e conversar. Se o ser humano entendesse isso, nós somos 8 bilhões, se os governos entendessem isso, nós estaríamos muito mais para frente em progresso, porque o que se gasta com armamento, se gastaria com pesquisas. Está comprovado. Veio o Covid, em 6 meses o pessoal já tinha descoberto a vacina. Tem aí os cientistas que estão ganhando prêmio Nobel por isso. E o ser humano é capaz. E quanto mais apertado ele é, quanto mais ele é premido a resolver a situação, ele resolve. Eu lembro que no começo da pandemia, disse: não, vai levar uns 2 anos para ter a vacina. 6 meses tinha vacina. E não teve mais rápido, não teve para mais pessoas,
pelo nosso egoísmo. Os governos que poderiam fazer a vacina, fizessem: olha, eu vou fazer 100 mil, 90 eu vou deixar para os meus filhos aqui, e 10 eu vou doar para a África. O outro lá também, eu vou fazer 50 mil, 45 eu vou para o meu pessoal, e 5, não seria melhor? Mas é isso. Então, a categoria dos mundos, nós podemos dividir assim: mundos inferiores, vamos dizer assim, nesses mundos inferiores, a moral praticamente não existe, né? A matéria comanda. Então, é um mundo que ainda é muito animalesco, né? O mundo superiores seria a matéria, não tem muito valor, mais ou menos ao contrário, e o espírito é que domina. Por quê? Esse espírito já tem uma moral ilibada, ele já tem uma moral, ele já tem uma ética de funcionamento. Aliás, na Terra nós estamos vendo isso. Como é que éramos há 2000 anos atrás? Há 1000? Há 200 anos atrás? E como somos hoje? Ah, Paulo, mas tem gente ainda que mata o filho, tem gente que abandona os animais, tudo bem, mas não é a maioria. Eu sou do tempo que uma pessoa chegava no trabalho: ah, você não sabe, hoje, atropelei um cachorro, você atropelou um cachorro, achavam graça. Eu tinha, na época que eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu ficava horrorizado. Faz alguma coisa com um cachorro hoje na rua, para um gato, ou qualquer animal. Olha, e não precisa ser homem para brigar com você não, pode ser mulher, criança, o que for. O que é isso? Nós estamos crescendo, nós estamos progredindo. A nossa moral, a nossa mente, não, pera, não faça isso. É um ser de Deus. Nós vamos chegar ao ponto de não matar o inseto. Mas nós vamos chegar no ponto no mundo que não vai ter inseto. Por quê? O que o rato vem fazer na tua casa? Agradecer o lixo que jogou na rua. Claro! Num lugar como esse, tudo limpo, branco, asseado, vai aparecer uma barata? Vai aparecer um rato? Não! Mas não, eu deixo tudo jogado aí, eu como, eu deixo o resto da pizza, eu jogo no canto, o arroz e feijão, eu esbarro assim para o cachorro comer um pouquinho, ele come um pouco e fica lá, vai juntar bicho. Então nós vamos aprender, já estamos aprendendo, que a higiene faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. E os mundos intermediários, eles, assim, está intercalado entre o bem e o mal, né? Nós podemos também colocar, do ponto de vista de qualidade, digamos, um mundo primitivo. O que é um mundo primitivo? Ele está destinado às primeiras encarnações do homem. Porque para a doutrina, o homem surgiu segundo a lei de Darwin. E qual é a lei de Darwin? Nós evoluímos do ser animal até que nos tornamos bípedes e começamos a andar, descemos das árvores e caminhamos, e a inteligência começou a trabalhar cada vez mais e nós dominamos a Terra. Se o elefante tivesse tido essa inteligência, o elefante teria dominado a Terra, com a força que ele tem, né? Então, o homem é dentro da teoria de Darwin, e aí não tem religiosidade, nada, é ciência. É coisa para a gente olhar e falar: não, só pode ser isso, né? Então, esse mundo primitivo não tem essa inteligência ainda, então, seres muito animalescos. No segundo, expiações e provas. A gente fala: a Terra de expiações e provas. Ok, eu concordo em parte, porque a Terra foi muito tempo expiação e prova. Ela está passando já para o terceiro estágio, que é regeneração. Por aí nós estamos vendo o quanto nós progredimos, de já não judiar dos animais. Entre os seres humanos já existe mais solidariedade, né? Quer dizer, então isso, se você pegar a Terra e pegar desde o início que a gente conhece do homem vivendo nesse planeta e colocar agora, nós estamos muito superiores em termos de moral, de ética, de respeito, né? Até na comunicação. Nós temos hoje a informática, o computador para tudo. Fizemos o James Webb, um telescópio que viaja pelo espaço,
trazendo imagem, construindo um foguete, vai até a Lua, eles querem chegar a Marte, eles vão chegar aí onde quiser, não tem uma parada para o homem, a inteligência não tem. E o quarto seria o mundo distópicos, né? Que é, vamos dizer assim, não existe mais o mal, e se em algum momento acontece alguma coisa ruim nesse mundo, ele é raro. E o último do nosso entendimento, do entendimento de Kardec, é um mundo celestial ou divino, né? Por isso Jesus falava que a gente sois deuses. Ele queria dizer isso, nós podemos, realmente, o ser humano pode ser uma coisa perfeita. Se ele sair, tirar o ranço do egoísmo, da vaidade, da inveja, fica um ser puro. Não é gostoso quando a gente lê a história de um homem, de uma mulher, de um ser humano, que é o caso do Chico, que foi só amor. Será que é difícil viver o que o Chico viveu? Não acredito. Não acredito, porque isso traz felicidade. O que traz a felicidade para a gente é a paz, né? Filosofia, a gente brinca um pouco, fala, felicidade é igual à sua realidade menos a sua expectativa. Claro, se eu tenho uma realidade, eu tenho um carro, minha família, tal. Não, mas eu quero ter 2 carros. Então não sou feliz. Mas o que nos falta é vontade. Né? Aí eu tenho 2 carros, não, mas eu quero ter um barco. Não tem. Eu quero ter um avião. Então, quer dizer, é a realidade menos a expectativa. Então, se a minha realidade, eu estou feliz com aquilo, estou feliz. Se não, eu posso ter 1 bilhão no banco e sou infeliz. Porque o outro lá vai fazer uma viagem lá para o espaço, como foi há pouco tempo aí, e eu quero ir também. Se não tiver dinheiro para ir, eu vou. Muito bem. Nós vamos passar já para a parte final, para nós não atrasarmos muito o trabalho da casa, né? Só lembrando, eu fiz uma anotação aqui atrás, que eu acho muito interessante. Assim, olha, na atualidade nós vivemos uma séria crise de intolerância. Intolerância religiosa, política, então você vê na escola briga, invade a escola, tira não sei quem, torcidas dos clubes, ou de futebol, de basquete, de vôlei, de qualquer esporte, de qualquer coisa, brigam, sabe, por nada, porque o jogador fez um sinal, vibrou numa hora, enfim, nós estamos vivendo esse momento de intolerância, nos ambientes de trabalho, nas famílias. Quanta coisa não aconteceu nesses últimos anos por causa da política, famílias, irmãos brigaram, irmãos, avós, primos, sobrinhos, quantos? Uma coisa tola. Você gosta do A, eu gosto do B. Se eu respeitar que você gosta do A, você me respeita que eu gosto do B, e está tudo bem. Até porque ele gosta do C, o outro gosta do D. Quem está certo? Todo mundo está certo. Qual é a melhor religião? Que me satisfaz. Não, a tua religião não é boa, a minha que é boa. Como? Não existe isso. Então essa intolerância, temos que tomar cuidado. Porque a intolerância, ela é irmã da impaciência. Sabe aquele que está na estrada? Lá a estrada está dizendo que 80, mas o cara está 80, ele quer ultrapassar. Então ele começa a jogar farol, né? E quer ultrapassar, que é impaciente. Muito bem. Essa impaciência significa que ele está a um passo do desequilíbrio físico e mental. São pessoas que estão sempre trêmulas, estão sempre... Não terminou, fala. Depois termina, fala. Sempre assim, tudo rápido, tudo, sabe? A pessoa não vive. Cuidado. A pessoa impaciente está sempre agitada, aborrecida, de mau humor. Você chega de manhã, bom dia por quê? Está chovendo, ou bati o carro, ou meu time perdeu ontem. E daí? Bom dia, com educação, bom dia, responde pelo menos. Mas tem gente que né? Você fala bom dia, ela conta todas as agrulhas que ela teve, que brigou com a mulher, brigou com o marido, brigou com o filho, brigou com o cachorro, sei lá. Muito bem. Lembrem-se
Estes são os defeitos satélites do egoísta. Quer tudo rápido, quer ser sempre o primeiro, não suporta a fila, usa artifícios para passar à frente dos demais, fica muito irritado quando perde. A equação dessa tragédia é uma equação trágica. Intolerância mais impaciência é igual violência, que é igual a cólera. Sabe o que é a cólera? É a raiva. Fala todo mundo comigo, raiva. Raiva. Fala mais alto, raiva. Raiva. Agora fala um pouco mais devagar. Raiva. Raiva, isso. Agora bem devagarzinho, ó. Raiva, fala. Raiva. Vocês perceberam? Vocês perceberam? Nós estamos rosnando. Nós estamos rosnando. Olha o que é a raiva. Nós estamos rosnando. Quando nós sentimos raiva, você achou graça. E é engraçado mesmo. Ver uma pessoa rosnando é engraçado. Quando você está do lado e a pessoa está desesperada, dando um soco na mesa, e para quem está fora é uma estupidez. O que você vai resolver com essa impaciência? Vai trazer de volta o que você perdeu? O carro que você bateu? Ou o teu time perdeu o campeonato? Ele vai deixar de perder o campeonato? Não. Então cuidado. Quando a gente tem esse sentimento, nós estamos rosnando. Quem rosna são os animais, que são irracionais, né? Agora tem gente aí que já duvida um pouco dessa racionalidade, porque tem uns cachorrinhos aí, uns gatinhos aí, uns bichinhos que fazem, ó, pega aí nos TikTok da vida, vocês vão ver cada coisa bacana que eles fazem. Nós temos uma lá em casa, que olha, não vou contar porque vocês vão achar que eu sou mentiroso, mas ela faz umas coisas, ela sabe a diferença da Débora para mim, para a Josi que trabalha em casa, para os meus filhos quando chegam, para o vizinho, ela sabe a diferença de todos os seres. É incrível, incrível. O procedimento dela é como um ser, né? Se eu sou um ser, aí o papai vai receber um amigo, um amigo do papai. Recebeu o irmão do papai, é meu tio, oi tio, tal. Então, olha, vai por aí. Muito bom. Gente, a gente tem um certo prazo. E eu tenho uma receitinha de fracasso. Vocês querem uma receitinha de fracasso? Vocês não querem, mas eu vou dar, tá bom? Porque quem fala sou eu, então eu quero dar a receitinha de fracasso. Olha, uma regra, são 3 caminhos para o fracasso. Presta atenção. Não ensinar o que se sabe. Tem aqui uma professora, um professor, tem vários professores aí. Então isso é orgulho, isso é vaidade, isso é prepotência. Segundo caminho, não praticar o que ensina. Percebeu? Eu ensino ética, mas não pratico. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse é o segundo passo para o fracasso. Terceiro e último, não perguntar o que se ignora. Orgulhoso. Imagina se eu vou perguntar. Eu sou professor. Como? O aluno vem querer. Professor, catedrático. PhD. Então, 3 formas de fracasso. Mas como eu falei de fracasso meio forçado, eu vou falar de 3 do sucesso. Aí, para compensar, aí tá legal. Então, bem. Vamos inverter o sentido. 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que sabe, isso é generosidade mental. Você sentar com a pessoa, mesmo a pessoa tendo dificuldade de entender, você pega na mão para escrever. A criança, quando você conversa, você tem que se agachar, sentar no chão, ficar na altura dela. Não conversa com a criança de cima para baixo, porque você não é nada mais do que ela, né? Você é um ser humano, não é. Agora ela é uma criança. Então, essa coisa de ensinar o que sabe com o peito aberto, sabe? Mas já te falei 3 vezes, você não entendeu ainda? Não, isso não é ensinar com a mão. Ensinar mesmo, com paciência. Porque às vezes nós sendo professores ou sendo orientadores, a gente tem uma facilidade com um assunto, um tema, que a outra pessoa não tem. Mas vai ver que ela vai ter uma facilidade para algum tema que você não tem. Né? Bom, segundo passo.
praticar o que se ensina. Então, isso é coerência ética. Então, um professor, um orientador, um educador, ele está ensinando, ele tem que, primeiro do que nada, praticar aquilo que ele está ensinando. Vai ser sucesso. E o terceiro e último é perguntar o que se ignora. Isso chama-se humildade. E todo ser humilde, ele é melhor. Porque humildade não significa você ser nada, ou você se rebaixar. Muito pelo contrário. O Chico Xavier, nos seus 91 anos, foi humilde a vida toda. E nós sempre o tivemos na mais alta categoria de ser humano. Então é isso. E Jesus foi humilde, né? Muito bom. Bom, gente, a gente vai encerrar. Eu gosto muito de Braulio Bessa. Vocês conhecem Braulio Bessa? Braulio Bessa, ele é poeta nordestino e ele escreveu um poema muito legal que é A Corrida da Vida. Na corrida dessa vida é preciso entender: você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer, e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com a dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento e fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada. É também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo o sabor. Sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio e o calor. Sinta sua caminhada e dê sempre uma parada, pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida, que a chegada é a partida. E ninguém pode evitar. Por isso que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo de bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. Muito bom. Então, nós vamos fazer a oração final para o nosso encerramento e depois vocês fazem um encerramento com oração? Não. Não, mas você quer fazer uma oração? Pode fazer. E ouviu? Olha, é uma oração. Se vocês quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. Se quiserem sentar confortável, pensem nas pessoas que vocês amam, talvez aquela pessoa que esteja com alguma dificuldade na vida de vocês, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, qualquer tipo de dificuldade. É uma conversa com Jesus essa oração. Por isso ela diz assim: Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia, que nos levanta para o teu reino de amor, pela paz que nos ofertas,
pela esperança divina que nos conforta, que nos ilumina. Obrigado, Senhor. Pelo tesouro do lar, doce templo de carinho que nos concede por ninho, céu na terra, campo e flor. Pelo aconchego suave, Mestre, pela afeição que nos aquece, pelo consolo desta prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro do lar, sublime de graça da natureza, pela eterna beleza do mar, do jardim e da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por tudo que nos reservas, à luz de cada momento. Eis o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar, dizendo por toda parte, bendito seja, Senhor. Obrigado, Senhor, agora e sempre, e que assim seja. Que vocês tenham uma boa noite, um bom final de tratamento, e nós estamos sempre à disposição da casa. Fiquem comigo. Obrigada.